Nós vamos falar sobre poderes da administração. Aqui no quadro, nessa segunda aula, nós vamos começar a conversar sobre o tópico poderes da administração. Poderes da administração. Professor. O que são os poderes? Aqui comigo. Poderes são os instrumentos nas mãos do Estado que ele vai utilizar para que ele alcance o interesse público. São os meios. Para que um marceneiro realize o seu trabalho, ele não precisa das suas ferramentas, dos seus instrumentos. Ele não precisa lá de um martelo, de um prego, de uma serra elétrica, da mesa para ele trabalhar. Então, é como se o Estado fosse aquele marceneiro. E como se os poderes fossem o quê? As suas ferramentas. Então, o Estado vai fazer uso dos seus instrumentos para que ele alcance o interesse final, que é o interesse da coletividade, é o interesse público, o interesse de todos. Então, poderes são nada mais, nada menos que os instrumentos utilizados pelo Estado, pela máquina estatal, pela administração pública, para que ela chegue a seu objetivo final, que é o interesse público. Vamos amarrar? Aqui no quadro, olha lá. O que nós temos que ter em mente? Que poderes são os instrumentos e quem faz jus desses instrumentos, galerinha? É o próprio Estado para buscar o quê? A finalidade pública, o fim público. Professor, então quer dizer que o que você vai mostrar para a gente a partir de agora serão as formas como a administração vai usar o seu poder extroverso, o seu poder de Estado? Bacana, isso mesmo. Vai ser a forma como ela vai mostrar o seu poder de império. Bacana? Qual o primeiro poder que eu quero conversar com vocês? Letra A. O primeiro poder é o chamado poder vinculado. E logo após o poder vinculado, a gente vai conversar sobre qual poder? Sobre o poder, vamos lá. Discricionário. Gente, aqui em Brasília está um frio. Começou a fazer um frio aqui nessa época, a gente não sabe de onde é que vem. Aqui em Brasília não tem clima. Você sai de casa meio-dia, está chovendo. Quando dá meio-dia, está fazendo um sol que você parece que está no deserto do Saara. Vamos lá, gente. O estúdio aqui é de Brasília. A gente está gravando de Brasília, DF. Taguatinga, DF. Vamos lá. Gente, seguinte. Nós temos o poder vinculado e nós temos o poder discricionário. A doutrina entende que ambos são o quê? É a própria consecução do ato administrativo vinculado e do ato administrativo discricionário. Então, peraí, professor, você está me dizendo que o poder vinculado é o ato administrativo vinculado e que o poder discricionário é o ato administrativo discricionário? Isso mesmo. O poder é a própria o quê? Consecução de cada ato administrativo, vinculado ou discricionário. Vamos amarrar? Essa primeira acepção nossa aqui, ó. Vamos anotar, deixar bonitinho aí pra gente. É o próprio o quê? Ato vinculado. Ao passo que o poder discricionário é o próprio ato discricionário. Bacana. Então vem cá, gente. Olha só. O que acontece? No poder vinculado, a lei ela vai trazer detalhadamente, passo a passo, como deve ser realizada a atuação do agente público. Então a lei vai lá e fala bem assim: agente público,
Quando alguém vier até você e pedir uma licença, você é obrigado a conceder. Então a lei trouxe o quê? Passo a passo. Então, por exemplo, você, servidor do Ministério da Fazenda, teve um filho. Ou sua mulher teve um filho. Você que é servidor, homem, vai ter direito ao que nós chamamos de licença paternidade. 5 dias sem trabalhar. 5 dias corridos sem trabalhar. Então, olha só. Quando você tiver um filho, você é servidor homem, o que vai acontecer? Preencher o requisito, ter um filho, a administração pública é obrigada a te conceder aquela licença. A lei trouxe detalhadamente, passo a passo. Olha lá, teve um filho, concedeu a licença. Então, o seu chefe, ele não vai ter que pensar se ele vai te conceder aquela licença ou não. Porque isso é um ato administrativo vinculado. Que a própria consecução, o quê? É o próprio poder vinculado. O poder vinculado, a gente chega nele através do ato administrativo vinculado. Então, a lei vai trazer detalhadamente, passo a passo, a forma como o administrador público deve agir diante daquela situação. Então, ele é diferente do poder discricionário. Essa é a sua principal característica. Mas antes de entrar no poder discricionário, vamos amarrar e deixar bonitinho aqui no quadro para você entender. O que acontece no poder vinculado? A lei traz de que forma a atuação do agente? Ela traz de forma detalhada. Ela traz passo a passo a atuação do agente público. Agora, galerinha, no poder discricionário é diferente. O poder discricionário, por sua vez, é a própria consecução do ato administrativo discricionário. Isso a gente já sabe. Mas olha só, no poder discricionário, a lei, ela abre margem de escolha para o agente. Ela vai trazer várias hipóteses para que o agente público possa escolher qual é a melhor que se encaixa diante do caso concreto. Olha só, a lei traz para a gente que os imóveis adquiridos por dação em pagamento ou procedimento judicial, eles podem ser alienados por leilão ou por concorrência. Tá vendo? Olha só, esses dois estão dentro de onde? Da lei. Dentro da lei, ela trouxe hipóteses para o administrador público. E ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que escolher qual que se encaixa melhor para a situação diante do caso concreto. Então, diferente do poder vinculado, que fixa detalhadamente, passo a passo, o que o agente público deve fazer, o poder discricionário não. O poder discricionário, a lei traz uma margem de escolha, uma faculdade de escolha. Ela deixa que o administrador público, diante daquela situação, decida qual será a melhor opção para o interesse público.